Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os seguidores deste canal, certo? Eu quero trazer para vocês um relato de caso clínico, certo? É uma paciente do sexo feminino, né? Óbvio, né? Paciente do sexo feminino está finalizando seu quinto ciclo da essência. A sua queixa principal é uma dermatite crônica, problemas nos bastósitos, nas células da pele, né? A qual provoca um eczema, um prurido, uma escamação na pele. Ela relatou que esse problema se manifesta com mais intensidade das 5 às período da manhã, né? Das 5 às 7, 9 horas, por volta desse horário. É a queixa principal dela. Ela relatou que há 3 anos ela bloqueou de forma por hormônios a sua menstruação, que há 3 anos também ela não tem férias dignas. Ela é uma paciente chorosa, tem uma tristeza carregada há muito tempo, uma impotência com raiva. Ela relata dores nos hipocôndrios, nos flancos nos flancos inferiores ali do isquio, né? Sensibilidade à palpação. Fez na procura de aplacar essa manifestação de prurido umas dietas bem restritivas. Ela há 3 meses teve manifestação de constipação. Tem uma dor empontada no sino do rosto aqui, entre as sobrancelhas, por cima das sobrancelhas. A urina clara é abundante. Bebe água por regra, não por sede. Tem membros inferiores membros superiores com sinais de inflamação, né? Retenção de líquido. Sudorese e transpiração com muita dificuldade, ou às vezes sem. Apenas bebe água, cortou o álcool, cortou o refrigerante, cortou até muitos sucos naturais também, como o de abacaxi, e muitos que são astringentes e azedos também cortou, porque ela leu não sei onde que pioram os pruridos, né? E tá bem com uma dieta bem restritiva. Sofreu de rouquidão também. Estava em uso de corticoides nessa primeira sessão. As urticárias se manifestam nas regiões sagitais, tanto dos membros superiores e inferiores, certo? Língua pálida, inchada, com fisuras na altura do elemento terra, baço, pâncreas e estômago. É um tom pálido, né? Um rosa bem clarinho, marcas de dentes. Pulso, ele é um pulso profundo, certo? Apertado, profundo, apertado. Com todas essas com todas essas sinais, sintomas, né? E essa doença, né? Eu fui agariar nos livros, certo? Do mestre Tung. Fui agariar
nas síndromes, certo? Manifestação das síndromes, principalmente da medicina tradicional chinesa. E fui pesquisar, agariar sinais e sintomas, né, dessa urticária crônica, certo? Os sinais e sintomas dessa urticária crônica, ela relatou também que se formam placas de pele também, se formam placas de pele, de coceira, né, ali, e parecendo meio que placas de secura, né? Então fui agariar síndromes que arremetessem para essa ideia de coceira, de prurido, de eczema e de placas, né? Então foram 3 síndromes, né, na medicina tradicional chinesa. O mestre Tug não trabalha com síndromes, trabalha com outra dinâmica de diagnóstico. Porém, ele tem padrões de gatilhos, gatilhos que iniciam respostas de sinais e sintomas. E o próprio Tung já deixou, certo? Quanto à síndrome da medicina tradicional chinesa, quais manifestam prurido, eczema, erupções na pele, coceira, né? Como é na pele, a gente vai focar então no elemento metal, né? Certo? Elemento metal. É interessante entender que ela bloqueou a menstruação por 3 anos. E ela não teve nenhum... por 3 anos ela não sabe, digamos assim, força de expressão, né? Não sabe o que é uma febre. Então, por esses 2 motivos, o sangue dela está intoxicado com o calor interno, certo? Como ela é sedentária, né? Ela é sedentária, não faz muito exercício, e ela tem um comportamento compulsivo, né? Compulsivo de trabalhar, isso revela calor tóxico do coração que está, certo, contaminando o sangue. Então, parte dos síndromes que altera a pele é o calor, né? O calor. E o calor tóxico, o sangue intoxicado, né? Pelo coração, por esses sentimentos, né? Ele provoca um excesso de controle do elemento fogo sobre o metal, né? O pulmão sobre o metal. Então, esse calor tóxico dessa condição de não entrar nesse ciclo natural de renovação de sangue, quando a mulher, né, entra em menstruação, ela naturalmente perde esse sangue. E esse sangue, para a medicina tradicional chinesa, ele está intoxicado com as emoções desse mês que ela passou. Então, ela precisa jorrar, se liberar desse sangue intoxicado e produzir um novo, né? Como ela tem esse tempo, né? Esse calor se acumulou. Como ela é sedentária, não desestressou pelo suor, né? Esse excesso de calor, de emoção interna, de calor interno. Então, passou então a ter um excesso de calor no coração do elemento fogo para o elemento metal. E o elemento metal se manifesta na pele. Então, isso quer dizer que houve então uma deficiência de Yin do pulmão e um excesso de calor, que manifestou esse eczema, esse prurido na pele, né? Essas placas de calor. Então, o calor do pulmão tóxico, o calor intoxicado do coração por excesso de emoções e calor interno, esse fogo passou a incendiar, a derreter o metal, provocando uma deficiência de Yin do pulmão. E o qual, né, no padrão sindrômico da medicina tradicional chinesa, provoca também urticária, provoca prurido, provoca eczemas. Sabendo então que ela tem emoções excessivas, comportamentos excessivos, existe um efeito secundário da estagnação do fígado. O fígado, o seu trajeto passa
pelo Daimai, né? E também tem uma relação com o Shongmai, que é a parte da cintura. Sendo assim, o fígado ele também regula a menstruação, certo? Ajuda na regulação da menstruação. Como ele foi bloqueado sua função, então passou a ter um bloqueio, uma estagnação de Qi. E de certo aspecto em sangue também, né? E provocou então uma estagnação de Qi do fígado, uma estagnação de Qi de sangue do fígado também começou a provocar. Essa estagnação, o efeito distributório de toda estagnação é o calor. E esse calor passou a ser passado em direção ao coração, né? E intoxicar o coração. Essa estagnação de Qi do fígado provoca também prurido a longo prazo pelo efeito secundário da estagnação, que é o calor. O que fica muito tempo estagnado, parado, começa a provocar calor, certo? Começa a provocar calor. Então, a sua origem está na estagnação de Qi do fígado, que provocou esse excesso de calor, fogo e secura no coração, que começou a provocar um excesso de dominância sobre o elemento fogo e metal, né? E isto então, esse calor também começou a descompensar o elemento terra, certo? O elemento terra. A descompensar, a provocar um fleuma, que também provoca coceira, erupções e eruptações na pele a longo prazo, certo? Auxilia uma resiliência, uma constante e quanto mais provocação de infecções de pele. Esse fleuma manifestou-se, certo? No baço ali, na região da língua. Portanto, a queixa principal é na pele, e nessa secura e essa coceira na pele, esse calor, e esse baço deficiente, né, provoca uma circulação de umidade muito fraca, né, uma transformação dessa umidade muito fraca, até pela estagnação de Qi do fígado, né, transição de umidade fleuma, né, provocando até essa contra-ataque também do próprio fígado a longo prazo sobre o baço, né, elemento madeira sobre a terra. Então, como uma coisa crônica, é uma descompensação generalizada desses elementos. Agora vamos falar sobre o Tung. O Tung, ele tem esses gatilhos sindrômicos, né? Esses gatilhos dos elementos. Então ele fala que todo comportamento excessivo vem do fogo. E toda secura, toda aspereza e toda placa, toda escamação, né, digamos assim, placa de escamação, provém da secura, que faz parte dos sinais e sintomas do prurido crônico. E que toda plenitude, né, todo excesso de plenitude, né, que ela relatou nos hipocôndrios, né, e também na região ilíaca, ali inferior ali das esquinas ilíacas do abdômen, né, também são referentes a plenitudes, a estagnação, plenitude. Então, nós temos então uma manifestação de fogo do coração, certo? Trazendo uma plenitude para o baço, trazendo uma secura para o elemento metal. Então, a gente vai tratar esses três elementos principalmente, certo? Coração, baço e pulmão. Coração, baço e pulmão, certo? Para tanto, eu segui a lógica sindrômica, né, para tratar as síndromes,
vou aplicar a lógica ali do eixo, vou equilibrar o eixo fogo-metal, certo? Como? Vou drenar esse excesso de yang, de calor do metal, do fogo, do elemento fogo, e trazer esse yang, essa função, esse calor fisiológico para o baço, para que ele possa drenar os líquidos corporais, diluir esse fleuma, certo? E possa então trazer alimento ao seu filho, né? O elemento terra, o filho do elemento terra ou metal. Então eu migrando esse excesso de calor interno tóxico, certo? Diluindo essa toxicidade, trazendo esse calor, sedando o fogo, trazendo esse calor funcional, fisiológico para o baço. Então o baço vai fazer seu trabalho, vai equilibrar o próprio metal, certo? Para tanto, selecionei pontos que trabalhassem o pericárdio, que representa aquela parte emocional que protege o coração. Selecionei pontos que tratassem o elemento, tanto da parte yang como da parte yin, do elemento metal. E sabendo que ela tem essa estagnação pelo bloqueio hormonal e pela paralisação do ciclo menstrual, trabalhei também pontos segundo a lógica da seleção de pontos do Tung, do elemento madeira, pelo canal do fígado, certo? Beleza. Fiz pesquisas também quanto ao método das 3 agulhas, que remetessem a prurido, eczemas e essas questões de pele. Então, dentre esses pontos, geralmente falando, se destacaram os pontos intestino grosso 11 e 4, baço pâncreas 10 e 6, bexiga 40, bexiga 12, bexiga 17, estômago 36, 44 e 36. No canal do fígado estão o ponto 1, 2, 5 e 8. Sabendo essa seleção geral para tratar esse problema de pele, como eu sei que isso é um problema crônico que ela manifestou, eu então, dessa própria seleção, separei pontos que qualificassem, né, para tratar problemas crônicos, como pontos fonte, luô e mar. E alguns riachos, que eles são variáveis, pode ser aplicado vice-versa, para equilibrar essas deficiências, certo? E esses excessos. Na primeira sessão, ela tinha todos esses sinais e sintomas que eu falei, né? E a parte dessa queixa principal da pele, dessa coceira, ela tinha esse sapo na garganta, esse nó na garganta, tinha essas dores nos hipocôndrios, sensibilidade à palpação, e nos flancos ilíacos inferiores aqui, certo? Tinha essa sensibilidade ao tato, essa opressão e essa dor, e essa parte aqui que remete, né, a uma impotência, né, a uma frustração. Beleza, então eu separei para tratar a parte desses pontos de acupuntura, eu tratei com aurículo. Na parte auricular, eu pontuei, né, os pontos do vértex e do frontal. Pontuei os pontos correspondentes ao coração, a cervical, e um ponto extra eu utilizei o Intang, que fica no meio das sobrancelhas e no final do nasal.
Deixei uma ventosa no PC6, bilateral, certo? Bilateral também no E36, em tonificação. E bilateral em tonificação no baço 6. Tudo em tonificação, certo? A paciente relatou nessa primeira sessão uma liberação do nó da garganta e uma liberação dos hipocôndrios e nos flancos ilíacos, certo? Isso foi no dia 3, das 11 a meio-dia, fiz esse tratamento. Foi uma resposta boa. No dia 7 da segunda sessão, ela relatou que durante a semana foram apenas uma vez que manifestou a urticária e foi fraca a manifestação da urticária. E ela se sentiu muito leve após o tratamento. Durante a semana se sentiu muito bem. Leve, o seu limiar de resiliência a momentos estressantes do seu trabalho aumentou, conseguiu articular melhor a parte do estresse. Ela relatou isso logo no início da segunda sessão. Para a segunda sessão, o pulso dela, certo, havia mudado. Né? Havia mudado. Porque o primeiro pulso era um pulso em corda, profundo e rápido. Certo? Na segunda sessão, ao iniciar a palpar o pulso, o pulso dela estava profundo, só que quando chegava no triplo aquecedor médio e superior, era mais evidente. E a cadência um pouquinho mais rápida. Para tanto, então, a língua estava com menos saburra, né? Uma saburra menos branca e menos manifestada, que nem a outra, da outra vez, sem fisura e mais rosa. As marcas de dentes bem diminuídas, bem poucas, mais perceptíveis, né? Então, quais pontos eu utilizei, certo? Eu utilizei, então, bexiga 40, bexiga 12, 42, usei ventosa, uma raspagem de ventosa na sucção mais suave. Eu segui todo o desenho dorsal das escápulas em direção ao VG4 e ao B23. Fiz raspagem, fui deslizando em sentido céfalo-caudal, no sentido de VG4 e no sentido de bexiga 23. E no final da raspagem deixei ali fixo em bexiga 23 as ventosas. Em direção, certo. Os pontos de auriculoterapia. Eu realizei o ponto de auriculoterapia porque, sabendo que ela bloqueou, né, aquela questão hormonal da menstruação, ela tinha na orelha esquerda uma linha de vaso sanguíneo bem pronunciada, espessada e escura, na linha que corresponde à lombar, ao abdômen, em direção ao útero. Toda essa linha atravessada. Então, nessa linha eu coloquei agulhas e fiz o comando de dispersão. Do outro lado, eu coloquei, então, na aurícula, no porto vértex e frontal. Vértex e frontal. E fiz uma liberação na região cervical também ali. Né? E foram pontos que foram basados para tonificar o Eiti, a questão da pele. E o emocional, que corresponde ao elemento metal. A tristeza, né? Ao desapego, né? Ao instinto de preservação, né? Tratando a depressão, essa parte da tristeza. E
com a intenção de trazer sangue e Ti para VG4 e B23, que é o rim, certo? É o rim. Após os tempos aí de tratamento, foi então que ela retirei as agulhas, retirei a ventosa, retirei as agulhas também da orelha, especificamente. Apesar de que foi o seu primeiro contato com a acupuntura, com ventosa, e aquela parte da ventosa ela achou um pouquinho forte. Ao final, depois que as agulhas fizeram seu efeito, ela sentiu bem, se sentiu leve, certo? Sentiu leve, sentiu bem e fez a proposta de fazer 2 vezes por semana. E ela gostou tanto que indicou para outra amiga dela. Então, esse é o meu relato. Do meu caso clínico. Faltam mais 4 sessões para finalizar e eu vou estar relatando como ela vai responder a esses tratamentos. Certo? Eu queria deixar só aqui uns pontos. Na minha seleção de pontos, eu fiz seleção de pontos de acordo com a teoria dos horários do mestre Tung, né? E dos acoplados e dos unitários e do filho e avó, que o mestre Tung faz. Só que intencionalidade de tratar as síndromes e a queixa principal. Nessa dinâmica, então, eu separei pontos para tratar pericárdio, para tratar intestino grosso, para tratar o canal de pulmão e fígado, certo? Então, baseado naqueles pontos, segundo a seleção que eu fiz para tratar pele, segundo o método das 3 agulhas, né? Eu fiz essa pré-seleção e lancei sobre essa seleção de mestre Tung também, para tratar urticária, né? Tratar essa parte emocional também. Então, por exemplo, aqui no pericárdio, né? Que é muito importante tratar as emoções. Eu apliquei então o método de Ashi, digamos assim, né? O ponto mais sensível, porque como são várias opções, por exemplo, no canal de fígado, do 1, 2, 5 e 8, para aplicação eu faço meio que uma palpação em massagem, nesse canal do fígado, por exemplo, e o ponto que tiver mais sensível, nesse trajeto do 1, 2, 5 e 8, aí que eu vou colocar a agulha, certo? A mesma coisa para o F8 e o F2, mesma coisa para o triplocacidor 6 ou 10, certo? Sempre visando o que? É um problema crônico, certo? Então, por exemplo, para o pericárdio, para tratar o pericárdio, né? Provavelmente eu coloque pontos mar. Só se para o momento da seleção de pontos, aí da palpação, tiver bem mais sensível, em vez dos pontos mares, outro ponto que não seja esse, né? Por exemplo, no TA, que é o TA10, né? Que é o ponto mar, possa ser que o ponto 6 do aquecedor seja mais sensível. Então eu coloco uma agulha no ponto 6 e assim nas demais seleções. E é isso que eu vou fazer na próxima. Vou até anotar aqui em lápis como próxima opção terapêutica, certo? Gente, muito obrigado. Esse é meu método de trabalho. Faço pesquisas no livro do Método das 3 Agulhas. Faço pesquisa conforme a seleção de pontos do método Balance, mestre Tung. E adapto ela de forma personalizada, né? Para o paciente, certo? A resposta foi boa, a urticária diminuiu. Para ser o primeiro
contato com acupuntura, a pessoa gostou e indicou para outra amiga. Eu achei esse método de seleção de pontos e definições de diagnóstico bem interessante. Gente, muito obrigado. Inscreva-se no canal, dê um joinha e siga para mais informações e deixe seu comentário abaixo. Obrigado.